direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. Eu converso agora com Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Mackenzie e também advogado do escritório Frene Advogados. Doutor Flávio, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite aos telespectadores da Gazeta. E vamos falar agora da questão da descriminalização, difícil de falar, da maconha, né? Para 40 gramas, foi uma decisão do STF, não é, nesta semana, e claro que teve muita discussão a respeito disso, inclusive porque tem uma outra proposta em tramitação na Câmara. Arthur Lira já falou que não deve ser votada em urgência, mas tem esse questionamento se o STF não teria atropelado uma possível decisão do Congresso, e mais do que isso, se não seria uma liberação, um estímulo ao consumo da maconha. Pois bem, o tema é um tema sensível, como outros que pautam as discussões no Congresso Nacional. Agora, por que essa discussão, que estava no Supremo Tribunal Federal desde o ano de 2015, foi por eles decidido? Então, vejam bem, sim, é um tema próprio para a legislação, para o Congresso Nacional. Entretanto, a ausência exatamente de uma regulamentação, de uma legislação, conduziu, a maioria dos casos, a uma desigualdade. Então, esta semana mesmo foram divulgados dados mostrando que as tais 40 gramas, como foi definido pelo Supremo, levou milhares de pessoas à prisão porque receberam um tratamento desigual em relação a situações idênticas, mas que não envolviam pessoas negras e pobres. Então, quando você tem uma situação de desigualdade gerada por uma ausência de legislação, a competência do Supremo Tribunal Federal é acionada, porque o Supremo tem por competência fundamental eliminar situações que gerem ofensas à Constituição, entre elas o princípio da igualdade. Agora, não fosse esta ausência de legislação, que o Congresso já poderia ter resolvido antes, esta situação não teria chegado. Eu quero lembrar que esta ação começa em 2009, quando um presidiário foi pego eram 20 gramas de maconha, e aí a Defensoria Pública de São Paulo entra com um processo e chega em 2015 ao Supremo. Portanto, me parece que o Supremo define agora uma certa segurança jurídica ao estabelecer 40 gramas. É um critério objetivo. Então, o policial aborda um indivíduo, seja ele branco ou negro, rico ou pobre, 40 gramas é o critério objetivo a ser seguido. Como o senhor disse, o Congresso teve muito tempo para discutir o tema, porque são 13 anos de tramitação no STF, com o início do julgamento há 9 anos. Perfeito. Então é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo. O Congresso poderia ter discutido, só que agora eles resolveram desengavetar uma série de pautas de costumes, até seguindo esse embalo da polarização que pega muitos temas. Agora tem um custo social, como o senhor se referiu, ministros preocupados, inclusive, porque eles foram conhecer o sistema prisional brasileiro e verificar essa condição, e o IPEA divulgou um outro estudo que o Brasil gasta 600 milhões de reais por ano com presos condenados por portar até 100 gramas. É mais do que o STF colocou, mas dá uma ideia do custo que tem para as pessoas. Tem 183 mil pessoas presas por tráfico de drogas, 19 mil portando apenas maconha com essa quantidade. Exato. Veja que nós estamos falando aqui de uma cultura, de um pensamento muito propagado na sociedade brasileira, de que tudo deve ser tratado com direito penal. E não é bem assim. O que foi discutido no Supremo foi o artigo 28 da Lei de Drogas, que quando foi publicada na época, muitos especialistas já alertavam, esta lei levará desnecessariamente muita gente para a prisão, e inclusive aumentando os gastos do Estado. Esse artigo 28 da Lei de Drogas, ele já previa a advertência para o usuário e uma submissão a um tratamento. Mas também uma penalização com sanção alternativa. Então, o que foi discutido é como nós podemos equalizar uma situação que todo dia é presente nas ruas, estabelecendo essas 40 gramas. Mas veja bem, um alerta, o indivíduo pode ser preso com 40, pode ser abordado com 40 gramas, mas se ele tiver portando consigo balanças, celular com contatos de traficantes e as circunstâncias demonstrarem que ele não é apenas um usuário, ele pode ser preso como traficante.
Isso tem que ficar bem claro para a população. E outra informação importante é de que o usuário não pode fumar um cigarro de maconha em público. É para uso próprio, e aí são duas visões. A liberdade individual, o indivíduo que toma a decisão de fumar o seu cigarro de maconha, mas que não trafica, e a outra visão, que é o possível ou provável, aí vai depender dos especialistas, estímulo à propagação das drogas. Então, de fato, há esse debate. Agora, há outras questões a serem abordadas também, inclusive do ponto de vista jurídico, porque a pessoa que porta esses 40 gramas, ela vai comprar de alguém. Então, não tem uma ação contra o traficante. Ele pode, se ele for pego com balança, com outros instrumentos que caracterizem a comercialização, ele vai ser preso. Mas essa pessoa que vai portar os 40 gramas, ela vai comprar de alguém. Então, o tráfico permanece. Então, há necessidade de se ter também um acompanhamento, uma política específica nesse sentido. E, de outro lado, que se cobra, que até o presidente Lula se referiu nessa semana, que é uma política de saúde em relação a isso, que pode ser a porta de entrada para o consumo de outras drogas. Então, não é só você... pode levar a vícios maiores, é um problema na sociedade também. Então, precisa uma política de saúde, uma política de combate ao tráfico de drogas, e essa é apenas uma questão penal específica, né? Me parece que esta decisão do Supremo, ela caminha numa possível racionalização do Estado, ou seja, vamos concentrar os recursos para a repressão ao tráfico, que inclusive é ajudado por essa situação que vigorava até hoje, ou seja, muitos não traficantes presos como traficantes, auxiliam inclusive o tráfico. Então é preciso que haja maior inteligência no combate ao tráfico de entorpecentes no Brasil, tratamento de saúde para esses usuários, não é? Para que a gente possa inclusive esvaziar um pouco essas prisões, que não são prisões, né, Denise? Nós sabemos que são calabouços que produziram ao longo das décadas, inclusive o crime organizado. Vamos lembrar aqui que a maior organização criminosa hoje do Brasil, que já é internacional, ela nasce exatamente de uma situação ocorrida no Carandiru, em São Paulo, né, que todos conhecem. E as facções, do jeito que elas atuam nas prisões, você colocar só o usuário de droga lá pode levá-lo à criminalidade de fato. É uma arregimentação, né, de mão de obra para essas organizações. Agora, o sistema penal judiciário, eles têm que também ter regras específicas, porque a gente andando, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente vê o consumo aberto do crack, não apenas a Cracolândia, especificamente, que é aquela região central da cidade. E aí, nesse caso, não há prisão. Né? Sem dúvida. A polícia para em frente com o carro, vê os consumidores e não tem a prisão. Aí ele faz uma vistoria num carro de uma pessoa que acha que é suspeito e encontra os 40 gramas de maconha e vai lá e prende. Sem dúvida. Então não tem uma referência específica, não tem uma legislação específica nesses casos, né? Não, na verdade, esta decisão do Supremo que trata apenas deste estabelecimento de um critério objetivo para o uso pessoal da maconha. Ela não se refere a outras drogas. Então, esse é um primeiro ponto. No que tange a crack, drogas, o ácido e todas essas outras, essa infinidade de drogas, que eu nem saberia dizer mais quantas existem hoje, né? Elas continuam e serão ilícitas e o Estado tem a obrigação de reprimir este tráfico, seja o nacional, seja o internacional, né? Por meio das suas estruturas. Então, é interessante que as pessoas percebam isso. O que foi discutido foi apenas a questão do uso pessoal da maconha até 40 gramas. Alguns ministros entendiam que o ideal era menos 25 gramas, um pouco mais. De qualquer maneira, foi estabelecido em 40. Agora, no caso do Congresso tomar uma decisão diferente, não apenas em relação à quantidade, mas a proibição mesmo, mantendo o risco de prisão, a possibilidade de prisão, o que vai prevalecer? No momento, aliás, antes até de responder esta pergunta, lembrando que aqueles que estão presos hoje, por terem sido flagrados com menos 40 gramas ou menos de maconha, deverão entrar individualmente com um pedido de revisão da pena, já a partir de hoje. Não pode ter revisão coletiva? Não, é individual. Inclusive, o CNJ, muito provavelmente, o Conselho Nacional de Justiça, deverá fazer um mutirão
para que essas providências sejam tomadas. O que, ao meu ver, vai racionalizar muito o sistema prisional. São entre 38 mil e 40 mil pessoas, se eu não me falho as estatísticas. Agora, em relação à sua pergunta, o Congresso aprovando uma lei, ela já entra em vigor. Então, volta a situação da criminalização. O que pode ocorrer? Lembra muito o caso do marco temporal. Entra-se no Supremo com uma ação direta de inconstitucionalidade em relação a este ponto das 40 gramas de maconha. E ele volta a ser debatido no Supremo. Esta é uma das possibilidades. São os casos repetitivos que nós temos aqui no Brasil nesse Mas já haverá um precedente. O Supremo já terá o seu precedente. É isso. Agradeço muito a presença de Flávio de Leão Bastos, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Presbiteriana Mackenzie, advogado do escritório Frene. Muito obrigada. Muito obrigado, Denise, e aos seus telespectadores. Com vocês.